Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos aí para mais um dia, né? Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Nós iremos aí para mais um dia de aula. Então hoje nós teremos aí português, ciências e inglês. Então vamos lá, pessoal? Vamos começar pela apostila de português. Abram lá na página 29 de português. Nós faremos até a página 33. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, tá lá. Então, olha só, que delícia, né? Nós estaremos falando sobre gráficos. Então, a gente vai falar sobre gráfico e fazer uma interpretação de um gráfico. E aqui na página 29, vocês têm aí gráfico de pizza. Então, por que eu chamo esse gráfico de pizza? Porque ele tem o formato de uma pizza. E aqui, querendo ou não, fez uma brincadeira, né? Já utilizou já diretamente uma pizza. E aí as porcentagens, cada pedaço. Então tá lá, 16%, né, de frango com catupiry, 21% portuguesa, são os sabores, né? 21% marguerita, 30% calabresa, 8% mussarela, 4% napolitana, certo? Então aqui você está aí um gráfico dividido em partes e de acordo com a quantidade do sabor dessa pizza. Então aí nós temos um gráfico, mas necessariamente nós chamamos de gráfico de pizza por causa dele dele ser feito no formato de uma pizza. Então nos lembra uma pizza. Aí então tá assim, sua família costuma se reunir para comer pizza? Em que ocasiões? Aí vocês vão pensar aí, em que ocasiões que a sua família se reúne para comer pizza? Qual é o seu sabor preferido de pizza? Aí vocês podem até escrever aqui na frente, tá? O sabor preferido de pizza. A imagem acima mostra os sabores mais pedidos nas pizzarias do Brasil em 2012. Então, foi feita uma pesquisa sobre os sabores de pizzas mais pedidos. Então, de acordo com essa pesquisa, saiu esse resultado, foram esses. Esses sabores são os mais pedidos, né? E aí, se você voltar lá no gráfico e olhar em questão de porcentagem, vocês vão ver que quem ganha aqui é calabresa, né? Vem a calabresa primeiro, depois vem a marguerita com portuguesa, que tá igual, depois frango com catupiry e depois mussarela e por último napolitana, né? Então a mais pedida aí, se fosse ver a parte maior, seria calabresa. Em sua opinião, a pizza é um alimento saudável? E aí? Vamos ver? Pizza pode ser saudável? Substituições simples no recheio e também optar por massas leves pode ser um grande truque para transformar um prato calórico em algo saudável e nutritivo. Que tal usar farinha integral ou iogurte? Grãos também são bem-vindos para deixar a nossa massa mais saudável. Então, aqui está falando que a gente pode tornar a pizza mais saudável, né? Substituindo aí os produtos, né? Produtos que tenha menos calorias. Então vamos lá. Próxima página, página 30, perdão, né? Página 30. Tá lá, gráfico. Na página anterior, você leu um gráfico feito de pedaços de pizza. Cada porcentagem corresponde a um tamanho do pedaço. Quais são os objetivos desse texto? É apresentar dados concretos, descrever um fato, transmitir informações ou expressar uma opinião? Então, vocês vão assinalar apresentar dados concretos, porque está lá a porcentagem dos sabores mais pedidos, né? E transmitir informações. Então, esse é o objetivo desse texto, desse gráfico de pizza. Apresentar dados concretos e transmitir informações. 2. Leia o gráfico a seguir. Percentual de consumo de alimentos não saudáveis mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Então, nós temos lá meninos e meninas. Então, olha os meninos e meninas. Então, vamos ver. O que estiver com esse
esse corzinha da pele aqui, vai ser os refrigerantes. O azul é salgados e o lilás, o roxinho, é doce. Então, olha só, os meninos de refrigerante, 27,9%. E as meninas, 34,9%. Então, as meninas estão consumindo mais refrigerantes. Salgados, os meninos 23 e as meninas 41,3, também bem mais. E os doces 31,1 e as meninas 33,3. Então, o que acontece aí? As meninas estão consumindo bem mais, né? Bem mais aí. Nos 3 quesitos aí, tanto refrigerantes como salgados como doces. Então vamos lá. Letra A. Qual é o título do gráfico? Então vocês vão copiar tudo que está aqui. Esse é o meu título. Percentual de consumo de alimentos não saudáveis mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Então esse daí é o meu título no gráfico. Letra B. O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos adolescentes. Quais foram os alimentos pesquisados? Então, lá na legenda do ladinho nós vimos. Então, vocês vão escrever refrigerantes, salgados e doces. Então, esses foram os alimentos pesquisados. Refrigerantes, salgados e doces. Letra C. A indicação dos alimentos pesquisados foi feita por meio de uma ilustração ou por meio de legenda? Por meio de uma legenda, né? Não teve ilustração. Você não viu lá desenhado refrigerante, desenhado salgado, nem doce. Então, foi por meio de legenda, né? Pelas cores, a gente identificou os produtos. 3. Sobre as informações presentes no título do gráfico, assinale o que for verdadeiro. Então, vamos lá. Alimentos não saudáveis consumidos apenas 2 vezes na semana também entraram no gráfico. Não, não é verdadeiro. Lá tá falando 5, né? Lá tá falando o quê? 5 dias por semana. Então, não é só 2 vezes na semana. Somente alimentos não saudáveis consumidos mais de 5 vezes na semana aparecem no gráfico. Verdade. Então, de 5 dias ou mais. Então, menos de 5 dias, não. Então, pode assinalar aí, esse segundo quadrinho aí. Terceiro quadrinho. O gráfico não separa os adolescentes em grupos. Ele não separa? Falso, porque ele separa, né? Separou lá meninos e meninas, então não é verdadeiro. E o último quadrinho, o consumo de alimentos não saudáveis entre os adolescentes é apresentado no gráfico em 2 grupos, meninos e meninas. Verdadeiro. Então, vocês vão assinalar o segundo quadrinho e o quarto quadrinho, certo? De acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? Então, nós vimos aí que foram as meninas. Então, que grupo? As meninas. O grupo das meninas. 5. Segundo o gráfico, quem consome mais refrigerante? As meninas. 6. Qual é a porcentagem de meninos que consomem doces mais de 5 vezes na semana? Então, qual é a porcentagem dos meninos que consomem doce? Vamos voltar lá. Olha lá, doces. Ó. O doce é o azul. Lilás, perdão. Então, olha lá os meninos. 31,1. Então, vocês vão voltar lá e vão colocar 31,1%. Então, essa é a porcentagem que os meninos consomem, tá? A quantidade aí que os meninos consomem de doces mais de 5 vezes na semana, 31,1%. E aí nós vamos analisar o gráfico novamente e vamos relacionar ao que ele se refere. Então, vamos lá. Olhando lá o gráfico novamente. O consumo de doces de meninos, nós acabamos de falar, 31,1. Então, vocês vão vir aqui, vai colocar a letra A. O consumo de salgados das meninas
é 41,3. Então, vocês vão colocar letra B, 41,3. C, consumo de refrigerantes pelos meninos. Então, vai ser 27,9. Letra C. D, consumo de doces pelas meninas. 33,3%. Letra D. E, consumo de salgados pelos meninos. 23%. Então, letra E. E F, consumo de refrigerantes pelas meninas. 34,9%. Letra F. Então, vai ficar assim, pessoal, nessa ordem. E, B, A, F, D, C. De novo. E, B, A, F, D, C. Essa vai ser a ordem, tá? Exercício 8. De acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que... Então, de acordo com os dados. A alimentação dos meninos e das meninas é igual? Não, a gente viu que não é igual. Então, não podemos concluir isso. Os meninos ingerem menos alimentos não saudáveis do que as meninas? Sim, nós vimos que as meninas ganharam nos três produtos que foram mostrados, só deu meninas, né? Então, elas ingerem bem mais. Então, aqui tá certo. Então, coloca um X. As meninas consomem mais alimentos saudáveis do que os meninos? Não, não são alimentos saudáveis. Então, não está certo. Considerando o total de meninos e meninas, o consumo de doces e salgados não saudáveis apresenta o mesmo percentual? Sim, que é lá no gráfico, se vocês olharem lá no total, então tá lá, ó, 32,3, salgados e doces, tem o mesmo percentual no total. Então, vocês vão assinalar o segundo e o último quadrinho, o quarto quadrinho. Leia outro gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes. Então, agora nós temos outro gráfico. É o percentual de consumo de alimentos saudáveis mais de 5 dias por semana dos escolares de acordo com o sexo. Então, nós vimos primeiro os não saudáveis, que foi refrigerante, né, doces e salgados. Agora nós vamos ver os alimentos saudáveis. E quais são eles? Olha aqui, verduras, sucos, arroz e feijão. E aí eu tenho meninos e meninas e o total, né? Somando meninos e meninas, tá? Então vamos lá. É a média total, tá? É feito uma média, esse total é feito uma média. Então olha só, os meninos de verduras 36,1% e as meninas 38,1%. Sucos, os meninos 50,8% e as meninas 46%. E arroz e feijão, os meninos 93,4% e as meninas 87,3%. E aqui nós temos o total, a média total, né, de meninos e meninas. Então, deu lá verduras 37,1%, sucos 48,4% e arroz e feijão 90,3%. Analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Então, a diferença é essa, é que no primeiro, né, primeiro gráfico, foi informado sobre os alimentos não saudáveis, e já nesse daqui, no segundo, são alimentos saudáveis. Então, vocês vão escrever assim, a principal diferença é que os alimentos pesquisados no segundo gráfico são saudáveis. Então, a principal diferença é que no segundo gráfico, os alimentos pesquisados são saudáveis. Então, essa é a nossa resposta aí. E aí, vamos então seguindo. Segundo gráfico, quem consome mais verduras? Olha lá, verduras. Quem consome mais, meninos ou meninas? As meninas, né? Então tá lá, coloquem lá as meninas e coloquem entre parênteses quanto que as meninas consomem de verduras. Foi 38, né? 38,1%. Então, as meninas.
E quem consome mais arroz e feijão? Os meninos. E aí coloca a porcentagem, que é 93,4%. Então, os meninos. Considerando os dados dos dois gráficos apresentados, qual grupo faz escolhas mais saudáveis na alimentação? Então, nós vimos que os meninos, né? Porque lá nos não saudáveis, as meninas ganharam. E aqui nos saudáveis, o que aconteceu? Os meninos, a maior parte foram os meninos, né? Então, nós vimos aqui que nas verduras, as meninas ganham um pouquinho a mais, mas no suco, os meninos tomam mais sucos do que as meninas e arroz e feijão bem mais do que as meninas. Então, eles acabam ganhando. Então, os meninos. A que se refere a indicação de 0 a 100 no lado esquerdo do gráfico? Então, é a legenda de porcentagem. É a legenda da porcentagem. Então, se refere a isso, a porcentagem, tá? É a legenda sobre a porcentagem. E 14, qual é a diferença entre a indicação no lado esquerdo nos dois gráficos? Então, do lado esquerdo, a mesma coisa. Então, no primeiro gráfico, pode escrever aí, no primeiro gráfico, os valores vão até 45%. E no segundo, vai até 100%. Então, essa é a diferença, tá? A diferença entre a indicação do lado esquerdo. Então, eu disse que no lado esquerdo, que é aqui desse lado, né? Está a porcentagem, a legenda da porcentagem. E aí a gente vai registrar a diferença. Então, a diferença é que no primeiro gráfico, ele foi, né? O gráfico foi até 45%. E já nesse segundo, vai até 100%. Então, essa é a diferença. E aí, para finalizar, pessoal, vocês têm aí, ó, gráficos são textos que apresentam dados por meio de palavras, números e de indicadores visuais. Conheça alguns tipos de gráficos. Então, aqui nós vamos ver, ó, alguns tipos de gráficos. Então, nós temos o gráfico de setores, que é o nosso gráfico de pizza, né? Por quê? Porque ele tem o formato da pizza, as divisões parecendo pizza, então é chamado de gráfico de setores. O gráfico de colunas, que é em pé, né? O gráfico de barras, que é ao contrário, é deitado, então aqui vai ser na vertical e aqui na horizontal, então tem diferença. Então, se estiver em pé na vertical, é o gráfico de coluna, e se estiver deitado na horizontal, é o gráfico de barras, porque formam barras. E o gráfico de linhas, que é esse daqui. Então, esses são alguns dos tipos de gráficos que nós utilizamos, os mais utilizados, né, na verdade, no dia a dia, ok? Então, façam aí com bastante atenção e vamos agora, então, para ciências. Nós iremos fazer ciências e inglês, ok? Então, vamos lá.